Isaías capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 a 7, a parábola da vinha. Amém? Todos encontraram? Lemos então a santa palavra do nosso Deus. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Amém? É interessante, irmãos, lemos um livro a respeito de uma vinha. Sempre quando eu leio esse texto, eu tendo a lembrar de um pequenino que eu tenho em casa, chamado Emanuel. Pensa no menino que gosta de uva. A fruta preferida do Emanuel são uvas. Nós gostamos muito, às vezes, de ir até o atacadão. Lá, às vezes, eles pegam aquela bancada que eles deixam lá fora e colocam aquela exposição, aquele monte de caixinhas de uva. E a gente sabe que quando a gente vai escolher aquelas uvas, a gente tem que escolher muito bem, porque muitos ali estão com os cachos com bastante uva estragada, é ou não é? Então, nós escolhemos ali a melhor caixinha, olhamos e vemos, olha, parece que essa tem menos. Mas quando nós chegamos em casa e o Emanuel abre a caixinha, ele ainda encontra algumas uvas estragadas, algumas uvas podres. E eu falo para ele, olha filho, não tem mais o que fazer com essas uvas. Só temos que jogar fora, você não vai poder comer essas uvas, aproveita as que estão boas. Mas ele fica indignado, ele fica muito triste. Agora você para pensar, se uma criança ficou triste por conta de algumas uvas estragadas, imagine o dono de uma vinha que tem toda a sua plantação apodrecida, toda a sua plantação como uvas estragadas. Aquele agricultor que cuidou tão bem daquela vinha, mas no final ele tem esse resultado. Imagina. E é sobre isso que o profeta Isaías está cantando nesse texto. Perceba que logo no primeiro versículo ele vai dizer que ele está cantando ao seu amado. A vinha não é de Isaías, a vinha é do seu amado. Provavelmente esse cântico foi cantado em público na época do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei muito próspero. Ele construiu grandes torres, estruturas. Um rei que foi muito ajudado por Deus. E o mais interessante, quando olhamos lá em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 10,
o texto diz lá algo muito peculiar no contexto desse texto. Diz lá o texto que Uzias era amigo da agricultura. O texto diz lá que ele tinha muitos lavradores, vinhateiros nos montes, nos campos férteis da terra de Jerusalém. Era um trabalho que agradava o rei, era um trabalho bem conhecido naquela época, fazia parte do cotidiano do povo. Talvez Isaías possa até ter cantado esse cântico na festa das cabanas. A festa das cabanas era um período onde Israel ajuntava os frutos da vinha, e então eles recolhiam e estocavam esses frutos. A festa das cabanas, para quem não sabe, é a comemoração de Israel, por Deus ter suprido eles 40 anos no deserto e não ter eles deixado faltar nada. Certamente um contexto, um palco perfeito para Isaías cantar sobre a vinha do seu amado. Uma época em que tanto o reino do norte como o reino do sul se afastavam dos caminhos do Senhor. Eles se afastavam do caminho do Senhor. É interessante notar que quando o rei Uzias morreu, e então quem tomou posse foi seu filho, rei Jotão, lá em 2 Crônicas, capítulo 27, verso 2, vai dizer o seguinte: no começo do reinado do rei Jotão, vai dizer que o povo continuava na prática do mal. O povo continuava na prática do mal. O entendimento aqui não é que o povo passou agora a cometer pecado, mas que o povo continuava a crescer. Essa era uma prática crescente do pecado. É um contínuo crescente, como um câncer que vai corroendo todo um corpo, como uma lagarta que está comendo toda uma vida. O povo estava sendo destruído pelo afastar de Deus, por se familiarizar mais com o pecado do que com o seu Senhor, o dono da vida. Desde o capítulo 1 do livro de Isaías, o profeta tem alertado o povo. Se você começa a ler desde o começo do livro de Isaías, o profeta ele traz esses alertas, porque o povo andava na hipocrisia, falsos cultos, pelas injustiças com os órfãos, com as viúvas, a prostituição com outros deuses, a idolatria, líderes corruptos dentro do povo de Judá, dentro de Israel, líderes bêbados, diz o texto, anciões que arruinaram a vida do Senhor. Se você voltar a sua Bíblia uma página, no capítulo 3, verso 14, o texto diz assim: o Senhor entre juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha e que roubaram os pobres. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Olha só a situação do povo. Mas Isaías, ele não quer trazer só um alerta, um chamado para perto do povo, o povo se arrepender e voltar para Deus, mas Isaías também traz esperança. No capítulo 4, a partir do verso 2, ele diz que haverá um dia que virá o renovo do Senhor. Haverá um dia que virá o renovo do Senhor, no capítulo 4, verso 2, e que esse renovo será de beleza e de glória. E ainda que o fruto da terra será de orgulho e a glória para os salvos de Israel. Olha só. Só que a esperança futura, meus irmãos, a qual Deus tem prometido através da boca do profeta, não muda em como Deus vai lidar com esse povo agora. Não muda a situação de como Deus quer falar com eles agora. Como Ele vai lidar com essa vinha infrutífera. Porque é bem claro no texto que a falta de bons frutos na vinha é um confronto ao cuidado de Deus. Marca essa frase. A falta de bons frutos na vinha é um confronto ao cuidado de Deus. E é isso que o capítulo 5
através de um estilo poético, uma canção metafórica, vai tratar conosco hoje. Isaías então começa o seu cântico profético destacando nos versículos 1 e 2. Ele vai destacar o cuidado do amado vinhateiro não é correspondido. Que o cuidado do amado vinhateiro não é correspondido. Se notarmos no versículo 1, Isaías começa se dirigindo ao seu amado, a qual a identidade ainda não foi revelada. Ele começa cantando, mas o povo não sabe quem é o seu amado. Mas o texto diz que essa pessoa que Isaías está se referindo é alguém que ele tem profundo amor. Seu amado. Ele tem um sentimento muito grande de afeto, de dedicação, de temor por essa pessoa. Ainda no versículo 1, o amado vinhateiro, diz o texto que o amado vinhateiro plantou essa vinha em colina fértil. Um outeiro é um terreno mais elevado. Ele plantou essa vinha em uma colina. O texto também diz que ele cavou essa terra. Talvez na sua versão aí está sachoa. Ele arou a terra. Ele preparou a terra para plantar essa vinha. No versículo 2, o texto diz ainda que então ele tira as pedras, porque quando ele começou a revirar a terra, surgiram pedras e ele tira as pedras. E essas pedras retiradas, elas não são retiradas em vão, ele ainda usa essas pedras para formar o muro em volta dessa vinha. Proteção. Afastar os animais selvagens, as ameaças. Proteção para a sua plantação amada. Ainda no versículo 2, o texto diz que ele plantou as melhores mudas de videira, vides escolhidas, mudas de qualidade. Esse dono era muito zeloso, esse dono ele era exigente. Era comum que também no meio da vinha, quando o vinhateiro era muito cuidadoso, ele também usava as pedras para construir uma torre. E foi isso que ele fez, diz o texto. Ele também constrói uma torre de pedras, não tão alta, mas o suficiente para ele estar de sentinela, observar, vigiar a sua vinha. Ele era como um sentinela, alguém que está vigiando algo muito valioso. Fez também um lagar, diz o texto. Um lagar, ele consistia, irmãos, de 2 tanques talhados na pedra, na rocha, um superior e o outro inferior. O tanque de cima, ele era talhado na rocha maior e ele não era tão profundo. Por quê? Porque quando se colocasse a vinha ali, ele não podia ser muito profundo para ser pisado. Então esse tanque superior era ligado ao inferior por uma bica na rocha, a qual então escorria o suco na rocha inferior, e a rocha inferior era como uma bacia, e então aquele suco doce da vide desceria para poder ser depois trabalhado e ter bons vinhos. Bem, tudo perfeitamente feito para a colheita. Ele preparou tudo. Mas perceba no texto que depois de tanto trabalho duro, depois de tanto tempo de espera pelo fruto, normalmente se esperava 2 anos, 2 anos e meio para que a vinha começasse a frutificar. Vem a decepção. Ao invés de uvas doces, essas uvas eram o quê? Bravas, azedas. A expectativa era de uvas boas, mas de uvas bravas. O sentido original ali de uvas bravas é fruta mal cheirosa, fruta podre, não serve mais para nada. Um cuidado tão grande que esse vinhateiro teve com sua vinha, mas ele teve, por fim, essa enorme decepção.
E o pior de tudo nessa canção, meus irmãos, e o pior de tudo nessa canção de Isaías é que ele não está falando simplesmente de um vinhateiro comum ou uma vinha qualquer. Ele na verdade está se referindo metaforicamente ao cuidado de Deus com o povo de Israel, em um clamor pela restauração de Israel. Olha o que diz Salmo 80. Abra sua Bíblia em Salmo 80, verso 8 a 9. Salmo 80, de 8 a 9. Olha só o que diz o texto: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Meus irmãos, o texto de Salmos aqui, o salmista está se referindo ao que Deus fez pelo povo. Deus libertou Israel do Egito. Dali ele separou as melhores mudas de vinha, na verdade 12 melhores mudas, 12 tribos de Israel. Adubou a fé desse povo, ele adubou a fé desse povo abrindo o mar vermelho, ele adubou a fé desse povo com o maná do céu no deserto. Ele tratou esse povo com a sua lei, querendo os deixar retos, santos. Deu a eles o privilégio de ser o povo na face dessa terra que representava o Deus vivo aqui. Cumpriu a promessa de dar a eles a terra prometida a seus pais, Canaã. Leste Josué? Não é isso que acontece lá? Terra fértil, que mana leite e mel, onde foi necessário sim Deus cavar, tirar as pedras. O que significa isso? Deus deu vitória a Israel. Deus tirou os inimigos da terra. Deus preparou tudo para que eles fossem a planta do Senhor, a vinha do Senhor, plantada em terra fértil. Deus habitou também no meio desse povo, no tabernáculo, sim, mas a Bíblia nos fala que também Salomão construiu um templo ao Senhor, como uma torre forte no meio de Jerusalém, mostrando que Deus estabeleceu morada no meio deles. Deus se fazia presente no meio desse povo, estava presente para vigiá-los, como aquele agricultor que faz a torre para ser o sentinela do seu povo. E dentro desse templo, Deus constrói um altar, a qual devia ser trazido sacrifícios para perdão do pecado do povo. Só que o verdadeiro lagar que Deus queria construir, meus irmãos, era no coração desse povo. Não somente sacrifícios, mas obediência. O povo sacrificava, mas a vida deles não andava em coerência. Que os frutos, as ações desse povo fossem dignas de arrependimento genuíno. Era isso que Deus queria. Que produzissem uma vida santa, reta, justa, suco doce ao paladar de Deus. Mas infelizmente nós sabemos que não foi assim. Se continuássemos a ler aqui o cântico de Isaías, nós veríamos que a partir do verso 8 até o verso 30, o restante do capítulo 5, vemos que Deus vai punir este povo que se afundou no pecado. A hipocrisia reinava em Israel. Praticavam todo tipo de injustiça, cobiça. Se continuarmos a ler o cântico, é isso que vai aparecer: injustiça, cobiça, libertinagem, arrogância. 6 vezes a palavra ai aparece aí. Sabe o que é o ai aqui, meu irmão? Oráculo de maldição. 6 vezes. E ainda é interessante, olha aqui os versículos 18 e 19, que apesar de eles estarem nessa situação, eles ainda queriam as bênçãos de Deus. Olha só, verso 18 do capítulo 5: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de justiça,
que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. E dizem ainda que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que a vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho dos santos de Israel, para que o conheçamos. Esse povo, eles adoram Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Israel foi desobediente, rejeitou o Senhor, desprezando a sua palavra, desprezando os seus preceitos, desprezando o seu amor, a graça de Deus, tudo que o Senhor Deus fez por esse povo, frutificando frutas azedas, podres ao longo da vida. Meus irmãos, quantos de nós não se indignam com essa história? Quantos de nós falam, nossa, mas se eu tivesse na época desse povo, jamais que eu ia desobedecer assim? Como? Olha tudo, os milagres, as coisas que Deus fez com esse povo. Deus fez tanto por eles e eles retribuem assim. Como? Talvez você está aqui hoje e você já viveu algo parecido. Talvez você também já investiu tanto em alguém, não é mesmo? A expectativa do seu investimento na vida dessa pessoa era frutos bons, uvas boas. Mas talvez você tenha colhido uvas bravas. Talvez você colheu ou tenha colhido uvas bravas. Ingratidão, talvez. Talvez rebeldia. Afastamento. Você amou e a retribuição foi frutos maus. Ah, eu fiz tanto pelo meu filho, alguns vão dizer. Quanto eu investi no meu filho, paguei das melhores faculdades, eu falei tanto do Evangelho para ele, dei tanto amor para ele, e hoje ele retribui por quê? Ingratidão. Não me ouve. Não quero ouvir a Deus. Quando eu falo do Evangelho para ele, ele desconversa. Está andando todo tolo no pecado e não está nem aí com nada. Ah, eu investi tanto em alguém, evangelismo, discipulado, falando do Evangelho, andando com essa pessoa, orando por ela, e hoje o que aconteceu? Ela está longe dos caminhos do Senhor. Como assim? Eu investi tanto. Isso machuca, não é, irmãos? Isso mexe conosco. Às vezes perguntamos aonde foi que eu errei. E posso te dizer alguma coisa? Talvez você não tenha errado em ponto algum. Deus errou com Israel? Ah, mas ele é Deus. Sim. Mas às vezes você seguiu os preceitos bíblicos para lidar e o fruto, no final, infelizmente, foi um fruto mau. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, para que você não perca a esperança. Não perca a esperança, porque o mesmo Deus que agendou o renovo de Israel, como nós vemos no capítulo 4, é o mesmo Deus que pode renovar essas pessoas pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho. O poder, não há barreiras para o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Não desista, continue orando por essa pessoa, continue investindo. Se ela se afastou, se aproxime mesmo à distância, ore a Deus, para que Deus converta esse coração endurecido. Meus irmãos, quando eu olho essas coisas, eu não deixo de lembrar do que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide. E depois ele termina: eu me alegrei no Senhor e exultei o Deus da minha salvação. Pois nós sabemos, irmãos, que esse Deus pode salvar essas pessoas. Não desista. Não desista. E a segunda parte da aplicação para nós, nesse primeiro ponto, seria que Deus sempre cuidou de nós amorosamente. Deus nunca nos deixou largados. Pare para pensar. Deus semeou
plantou a boa semente nas nossas vidas, com expectativa de que dessemos bons frutos. Essa é a expectativa do Senhor, assim como foi com Israel, praticássemos o que lhe agrada, representássemos o caráter santo de Deus também por onde andássemos. Nós, igreja, povo de Deus, alcançados pela fé no sacrifício de Jesus, temos dado frutos às vezes meio azedos, não é verdade? Em muitas ocasiões, quantos não levam uma vida dupla? Se alegra, canta a Deus aqui, mas lá fora está vivendo uma vida toda torta, uma vida totalmente incoerente com o Evangelho. Maus frutos, maus frutos. Ao invés de ser o bom perfume de Cristo, a realidade é que às vezes nós damos frutos mal cheirosos na narina de Deus. Irmãos, devemos nos lembrar sempre que estamos plantados em Jesus Cristo e que em Cristo, somente em Cristo, nós somos capazes de dizer não ao pecado, não a uma vida hipócrita. Não adianta ter capa de cristão e não dar bons frutos. Jesus disse que se conhece a árvore pelo seu fruto. Não se conhece um cristão só porque ele diz que é cristão. Quantos não estão por aí fora dizendo que são cristãos, mas não vivem como cristão? Atos 11 vai dizer que os discípulos foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados assim? Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos lá em Atos 11. Por quê? Porque eles imitavam a Jesus. Eles eram imitadores de Jesus. Te pergunto, você é um desses? Você tem sido um desses? Você tem andado com Cristo? Você tem imitado a Cristo? Meu irmão, nossa cultivação foi tão bem executada, tão amorosa, graciosa, poderosa, que Deus nos regou com o sangue do seu precioso Filho. Não foi com água não, foi com o sangue do precioso Filho de Deus. Não para que nós andássemos como quiséssemos, mas que nós andássemos em santidade, uma nova criatura, que crescesse em santidade, a imagem da videira verdadeira, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ouvir um segredo essa noite? Que pode mudar a sua vida? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Ouçam as palavras do Mestre. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Olha que texto maravilhoso para a sua vida nessa noite. Ele diz, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Aleluia. Permaneça em Cristo. Simples, não é? Não tem muita novidade. Permaneça em Cristo. Quer ser um cristão frutífero para o Senhor? Permaneça em Cristo. E então, pela graça de Deus, você frutificará em abundância para a glória do seu Senhor. Isaías, então, ainda cantando, mas agora ele cantando e representando a fala do seu amado, nos versos 3 e 4. Ele representando a fala do seu amado, ele nos traz um questionamento legítimo do amado vinhateiro. Versículos 3 e 4. Olha o versículo 3. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá,
peço que julguem entre mim e a minha vinha. Segurei. É como se aqui o amado vinhateiro, na boca de Isaías, ele está dizendo: olha, vocês ouviram a minha história, vocês ouviram o que está acontecendo, então eu vou deixar agora vocês, população de Jerusalém, que vocês conhecem bem como é cultivar uma vinha, está no contexto de vocês, vocês sabem. Eu vou deixar a decisão na mão de vocês, vocês vão dar o veredito de quem é a culpa nessa história. É do agricultor ou é da vinha? Então, no versículo 4, surge aí duas perguntas retóricas, a qual o vinhateiro faz na boca do profeta: que mais se podia fazer a minha vinha que eu já não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? O que o vinhateiro está argumentando aqui é que ninguém havia cuidado tão bem daquela vinha como ele cuidou. O que ele está dizendo é: será que é possível dar mais amor e cuidado do que eu já dei a essa plantação? Provavelmente os que ouviam tudo isso iriam responder: com certeza, claro que não. Olha só, o Senhor construiu até uma torre para vigiar eles. Esse vinhateiro fez tudo corretamente, não havia mais nada para ser feito a essa vinha. Certamente a culpa não é do vinhateiro, mas da própria vinha, que não correspondeu ao cuidado do seu dono. E quando eu olho para esse texto, eu me recordo de 2 Samuel, capítulo 12. Quem não se lembra lá da história, onde Natã, ele chega ao rei Davi, e então, se aproximando do rei Davi, ele conta uma história: meu rei, olha, havia dois homens, um pobre e um rico. Um que tinha um rebanho muito grande, o outro que só tinha apenas uma ovelhinha, que ele amava muito. E então, ele diz que, a história continua dizendo que aquele homem que tinha muitas, o rico que tinha muitas ovelhas, recebeu uma visita em casa. E ao invés de ele pegar, ele que tinha um rebanho muito grande, pegar uma das suas ovelhas e ali preparar para aquele visitante, não. Ele vai e pega a única ovelhinha do homem pobre. Quando Davi ouve isso, Davi fica apavorado e diz: traga esse homem aqui. É devido que um homem desse morra, porque fez tal ação, tal injustiça. Davi, com aquele senso, né, de justiça, como rei, sendo também ali juiz. Traga esse homem, ele deve morrer. Então vem as palavras do profeta Natã: meu rei, este homem é você. Este homem é você, meu rei. Você roubou a única mulher dos seus soldadorias, Betseba. Este homem é você, meu rei. Perceba, Davi achava que ele estava condenando o outro, mas na verdade, na sua sentença, ele estava condenando ele mesmo. Natã estava tratando de uma história para tratar de um problema, de um pecado que o próprio rei havia cometido. E é justamente o que está acontecendo aqui nesse texto. O povo de Jerusalém está pensando que está julgando entre um vinhateiro qualquer e uma vinha qualquer, mas mal sabem eles que o amado vinhateiro dessa história é o Deus Todo-Poderoso, e que a vinha que produziu esses uvos amargos, uvas bravas, são eles mesmos. O povo de Deus que rejeitou o seu Senhor. Meus irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas a prática de aconselhamento e discipulado são práticas saudáveis, são práticas de uma igreja saudável. Quantos não são aqueles que aparecem nas nossas vidas pedindo direção, ajuda para alguma coisa? E então nós vamos até a Bíblia e buscamos respostas bíblicas e ajuda bíblica para essa pessoa, um acompanhamento, se for necessário. Mas você já parou para pensar que muitas vezes as respostas que nós damos a essas pessoas, o tratamento que nós damos a essas pessoas,
também é Deus falando conosco? Você já parou para pensar nisso? Você já percebeu isso? Você já teve uma experiência desse tipo? Certa vez, um pastor e sua esposa saíram para jantar com um casal recém-chegado à igreja. Então eles saíram aquela noite para jantar, e conversa vai, conversa vem. O pastor percebeu que o jovem, nas suas conversas, ele desprezava muito a sua parceira. Ele ignorava ela. E então, em certo momento da conversa, a moça se levantou e, sem falar nada, foi ao banheiro com um semblante meio triste. Então ficou na mesa o pastor, sua esposa e esse jovem. O pastor não perdeu a oportunidade, então, olhando fixamente para esse jovem, disse: olha, essa atitude que você está fazendo não está correta. Exortou ele ali com a palavra: olha, eu sei que você está chegando agora, mas isso não está correto. Por fim, a noite terminou bem, graças a Deus. Ele acolheu a repreensão. Mas é engraçado que quando ele estava falando isso, a esposa dele estava observando ele, cada palavra. Quando então eles voltam para casa, ele quis saber o feedback da sua esposa: olha, você achou que foi sábio o que eu fiz, o que eu falei? Você acha que eu devia ter falado de outra forma, ou não era o momento e tal? E a esposa responde: olha, você foi muito sábio no que você falou. Eu prestei atenção em cada palavra, e realmente é isso mesmo. Mas só tem uma coisa que está faltando. E aí ele, meio assustado, olha para a esposa. E então ela responde, olhando fixamente para ele: falta ser aplicado na sua vida. Percebe? Naquela noite, esse pastor pediu perdão à sua esposa. E ele percebeu que Deus não estava falando só com aquele jovem naquela noite, mas falou com ele. E ele não havia percebido. Precisou ali a sua esposa alertá-lo, mas Deus estava falando com ele também, quando ele estava aconselhando o outro. Olha só que interessante. Algo para se atentarmos mais nas nossas vidas. E como é bom quando entendemos que Deus está falando conosco, não é mesmo? Na própria pregação, às vezes. Talvez Deus está falando grandemente com você aqui hoje. Mas talvez seu pensamento seja: nossa, essa aplicação seria tão boa para fulano, para Beltrano, para Ciclano, mas para mim não. Por que para você não? Será que não é mesmo? Será que Deus não está falando conosco e muitas vezes nós nos fazemos de surdos, de despercebidos, como Israel estava fazendo aqui, como Judá estava fazendo aqui? Não percebeu que quando Isaías cantava essa parte, Deus estava falando com eles? Muitas vezes não nos fazemos de desapercebidos, surdos. Vemos então que após o vinhateiro fazer essas perguntas retóricas, tendo, claro, causa ganha contra a vinha infrutífera, ele vai agora revelar o que vai fazer a sua vinha. Ele vai revelar isso nos versículos 5 e 6. Põe comigo. Versículos 5 e 6, que mostram que Deus é o vinhateiro que punirá a vinha infrutífera. Deus é o vinhateiro que punirá a vinha infrutífera. Vemos então, a partir do versículo 5, que esse amado vinhateiro, pelo profeta Isaías, começa a falar sobre retirar a proteção da vinha, retirada da cerca ao redor da vinha, o derrubar dos muros, trazendo a ideia que agora a vinha ela vai estar como? Ela vai estar vulnerável, ela não vai ter mais proteção, agora os animais vão poder atacá-la. Engraçado que Salmo 80 é muito rico nisso, porque ele fala no versículo 13 também que Deus vai trazer ali um javali da selva para a destruição dessa vinha. Ele fala, assim como animais do campo que farão do lugar, na verdade, um pasto para pisotear, vai ficar desolado, os animais vão atacar. Olha só,
A realidade aqui é que o povo estaria sem proteção disponível para ataques de nações inimigas. Os animais aqui são nações inimigas. É eles quem vão atacar. Verso 6, então, amplia um pouco mais essa situação, trazendo agora o entendimento de abandono, onde o vinhateiro não mais cuidará, não podará mais as folhagens murchas, diz o texto, nem vai adubar ou arar a terra. Não há por que cultivar uma vinha que não dá bons frutos. O solo se tornará tão improdutivo que o texto diz ainda que espinheiros e ervas daninhas vão brotar nesse lugar. Isaías vai deixar tão claro isso, irmãos, que ele repete isso no capítulo 7, verso 25. Ele vai dizer ali que pessoas vão passar por Jerusalém naquela época e nem vão querer se aproximar daquele terreno desolado, de tantas ervas daninhas, de tanta coisa ruim, de tanta desolação, destruição que vai estar naquele lugar. Com certeza, no mínimo, o público que estava ouvindo Isaías nessa canção concordava justamente com as ações desse agricultor. Talvez um agricultor levantasse ali e dissesse: olha, eu faria a mesma coisa. Onde já se viu cuidar tão bem de uma vinha e depois ter esses frutos sem resultado? Eu faria a mesma coisa ou até pior. Talvez se levantaram pessoas assim. Mas no finalzinho do verso 6 há uma surpresa para nós. Olha aí. É falado algo que não é possível que uma pessoa faça. O vinhateiro diz aí que dará ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre a terra. Provavelmente quando o povo ouviu essa parte da canção, a ficha começou a cair. A ficha já começou a cair. Opa! Como assim, Isaías? Não vai ter chuva sobre a terra? Barrar as chuvas? Como assim? Não estou entendendo. Somente Deus pode barrar as chuvas, Isaías. Certamente o povo conhecia a história de Elias, um profeta que orou a Deus e por anos não chorou naquela terra. E quando ele orou novamente, voltou a chover. O povo sabia que o milagre que aconteceu quando Elias orou foi o próprio Deus que executou. Eles sabiam que só Deus pode barrar as chuvas. Então, agora estava ficando claro para Jerusalém que o amigo do vinhateiro de Isaías é o Deus Todo-Poderoso que irá punir o seu povo fugitivo. Mas como? E quando ele vai fazer isso? Se olharmos para ainda no capítulo 5, verso 26 em diante, nós vemos que Deus vai trazer nações das extremidades da terra para punir o povo. É como se Deus assoviasse e os animais viessem. Venham, devastem, devorem. O texto ainda vai dizer, no verso 29, por exemplo, o rugido deles é como um leão. Rugem como filhos de leão e rosnando arrebatam a presa e a levam e não há quem a livre. Olha só, nações ferozes, destrutivas, vão fazer Israel de presa e a devastar totalmente. Meus irmãos, essa profecia se cumpre com os ataques inimigos contra o povo de Deus. Em 2 Reis, capítulo 17, verso 3, onde Israel, o reino do norte, foi conquistado por Salmaneser, por exemplo, rei da Síria. No ano de 722 houve a queda do reino do norte. É dito ainda em escritos assírios que 27.290 pessoas foram levadas cativas nessa conquista. Bem, ainda assim, tem mais. Após 21 anos, no ano de 701 a.C., reinado de Ezequias, rei de Judá, o reino do sul foi atacado por outro rei assírio, Senaqueribe.
onde conquistou todas as cidades fortificadas de Judá, relata 2 Reis, capítulo 18. É dito ainda que em inscrições a Síria, Senaqueribe afirma ter capturado 46 cidades de Judá e levado cativos 200.150 pessoas. É muita pessoa. E é interessante que quando o Senhor responde à oração de Ezequias, em 2 Reis capítulo 19, verso 25, a respeito do rei assírio, ele diz algo impressionante, fantástico. Capítulo 19, verso 25, ele diz: por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas, e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse aos montões de ruínas as cidades fortificadas. Deus mandou a vara para o povo de Israel. Abacuque também fala sobre isso. Deus fala que vai trazer os caldeus, os babilônios. Não poderíamos deixar de citar o ataque babilônico com Nabucodonosor e seu exército, quando eles partem em 605, derrotam a Síria, atacam o Egito, e por fim, em 2 Reis capítulo 24, nós vemos que eles invadem Judá, reinado ali do rei Jeoaquim. E por fim, a ruína total desse povo foi em 586 a.C., onde a destruição foi total e o povo ficou exilado na Babilônia por 70 anos. 70 anos. Talvez você não conhecia esse lado do nosso Deus. Nosso Deus, Ele é amor. E justamente porque Ele é amor, em seu amor contém a justiça. Deus é um Deus que ama e disciplina o seu povo porque ama um povo injusto que frutificou para o mal. Toda rebeldia, injustiça, obstinada e cega do pecado entre o povo de Deus passa por consequências trágicas. Meus irmãos, você tem passado por disciplina nas mãos de Deus? Será que você já passou por disciplina nas mãos de Deus? Momentos em sua vida que Deus lhe corrige. Hebreus capítulo 12 é bem claro em nos dizer que Deus disciplina e corrige todo aquele que Ele ama e tem por fim. Justamente porque a disciplina, ela não tem somente esse propósito punitivo, mas um propósito de nos moldar, de restauração, de nos moldar na imagem de Jesus. Israel, por exemplo, após 70 anos cativa na Babilônia, nunca mais se envolveu com idolatria. Vocês sabiam disso? Teve que sofrer, mas aprendeu a lição. Haver punição para depois mudar. Muitas situações ruins que passamos, às vezes frieza espiritual, silêncio de Deus. Você já viu aqueles pais que o castigo deles para o filho, muitas vezes, olha, eu não vou falar com você. Castigo. Esse é o castigo, ficar sem falar. Olha só. Alguma perda financeira, uma dura repreensão na palavra, afastamento de pessoas, até mesmo doenças. Isso muitas vezes são formas de Deus exercer repreensões nas nossas vidas com um propósito restaurador. Mas você pode nesse momento estar pensando, mas como assim, Alexandre? Tem muitos cristãos que não estão andando em pecado obstinado, numa vida longe de Deus e estão passando por sofrimentos também. Como assim? Olha o exemplo de Jó. Jó era um homem justo, íntegro, e sofreu catástrofes enormes em sua vida. Eu sei que isso não está ressaltado no texto, mas é importante, para não fazer confusão na nossa mente, nós ressaltarmos. É importante falarmos aqui da diferença da disciplina e provação. Mas é necessário para o nosso entendimento isso. Dizer que provação é quando Deus traz situações em nossas vidas, até mesmo de dor, situações de sofrimento, para testar nossa fé.
Perceba, você não está em uma vida de rebeldia contra Deus, de pecado obstinado, e mesmo assim está passando às vezes por sofrimentos terríveis, lutas que te provam, que te moem às vezes, mas isso é para amadurecer sua fé, meu. Isso é para que você produza perseverança. Isso é para que você também produza frutos de perseverança e esperança na caminhada cristã. É importante ressaltar, porque Tiago ressalta que provação também não é tentação. Porque tentação não vem de Deus. Tiago deixa claro que Deus a ninguém tenta, mas somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e seduz. É a nossa própria natureza pecaminosa que nos faz ser tentados, os desejos pecaminosos. E se cedemos, e se caímos em pecado, e não se voltarmos a Deus, e não se arrependermos, e ainda persistirmos nesse erro, como se Deus não estivesse vendo, como se nada estivesse acontecendo, como você não fosse um liberto em Cristo, mas leva uma vida totalmente de libertinagem, Deus entra com providência da disciplina para nos corrigir e restaurar. A disciplina restauradora é a consequência de uma desobediência, a falta de bons frutos, quando crentes começam a desobedecer a Deus e a pecar sem arrependimento algum. Então a própria consequência do pecado gera o sofrimento. O próprio pecado nos leva ao sofrimento, e Deus usa isso como um instrumento, como uma nação inimiga para te atacar, para te moldar, para que você não simplesmente fique amuado, assustado, triste, mas que você se volte para Deus em arrependimento. Ele quer que você volte para os pés dele, para que você se lembre de onde Deus te tirou. Lembrar que você deve viver para Ele, e não viver para você mesmo, e não viver para os prazeres desse mundo. Quantos sofrimentos vem para nos alertar dessas coisas. Com o exemplo de Israel, a vinha frutífera, que se escolhemos uma vida deliberada no pecado, de frutos azedos, amargos, uma vida apática ao Senhor, sem lhes dar o devido fruto, a vara de Deus virá para nos corrigir, nos colocar na linha. E digo mais, se você persistir até o fim nessa vida de maneira deliberada, até o fim da sua vida, e não está nem aí com nada, sua punição pode não ser momentânea, mas pode ser eterna. Inferno. Porque isso muito bem vai mostrar que você nunca foi transformado, que você nunca foi um convertido de verdade, nunca foi salvo. Uma vida totalmente alheia a Deus. Um cristão, o processo da salvação na vida de um cristão também é santificação. Ele imita o seu Senhor. Sede santos como o seu Senhor é santo. Deus te ama, meu querido, e quer te restaurar. Se arrependa e volte-se para Ele. Então você verá que o mesmo Deus que disciplina é o mesmo Deus que te pega no colo e diz: filho, fiz tudo o que fiz por você, porque eu te amo, porque eu quero cuidar de você, porque eu quero você para mim. Se arrependa, volte para o Pai. Para terminar, os irmãos, no versículo 7, Isaías revela o que os ouvintes já estavam desconfiando. Versículo 7 diz: a vinha é o povo, o versículo 7 vai nos dizer que a vinha é o povo do Senhor que frutifica para o mal. Isaías canta então de uma forma diferente aqui no versículo 7, completamente reveladora, denunciadora nesse último verso da exposição. Sem mais metáforas, ele diz que a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Deus tem um apreço talvez mais íntimo aqui pela tribo de Judá, provavelmente pela promessa feita ao rei Davi em 2 Samuel capítulo 7,
onde há uma promessa de que um rei messiânico da linhagem do rei Davi, da tribo de Judá, da linhagem de Judá, promoveria uma dinastia eterna. Esse rei é que vai trazer a esperança, qual nós vemos no capítulo 4, versos 2 a 6. Ele é o renovo do Senhor, ele é o fruto da terra, que será o orgulho e glória para o salvo de Israel. Ele é a planta preferida do Senhor, ele é quem traz a purificação de Jerusalém, ele é a videira verdadeira, quem traz os frutos aos ramos. Esse é Jesus Cristo, o Messias prometido, o Salvador, o restaurador do povo de Deus. E na sua primeira vinda, há mais de 2000 anos atrás, Jesus deu início a esse renovo, pois ele veio para resolver aquilo que afastava o povo de Deus: pecado, o problema do pecado. Isso impedia o povo de se achegar a Deus. E eu digo início porque esse renovo, meus irmãos, pelo menos no capítulo 4, aqui do verso 2 a 6, ele tem desdobramentos e plenitude futura para o povo de Israel. Escatológico, período a qual Deus vai tratar com eles. Só que quando Jesus veio pela primeira vez, João capítulo 1, apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, versículo 11, é bem claro em dizer: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus, em maior parte, rejeitaram Jesus, se endureceram. Na verdade, o coração desse povo não mudou muito de como era aqui na época de Isaías. No final do verso 7, Deus diz assim que esperava de seu povo retidão e justiça, mas eles produziram opressão e o clamor de toda a nação por conta dessa injustiça. E mesmo esse povo sendo tratado, disciplinado no exílio, um coração duro e rebelde ainda perdurou até mesmo nos tempos de Jesus Cristo. Talvez você já tenha lido uma parábola a qual Jesus contou no Novo Testamento e não percebeu que Jesus fazia alusão a essa canção de Isaías. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, versos 33 a 46. Mateus, capítulo 21, 33 a 46. Olha só o que diz o texto: escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores disseram a mesma coisa, fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha ainda enviou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançando fora da vinha, o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. A
até o versículo 46. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque essas consideravam como profeta. Percebam, meus irmãos, que Jesus, parece que quando eu estava lendo, parece que eu estava lendo o mesmo texto lá de Isaías, não é verdade? O que Jesus está trazendo aqui nada mais é do que a extensão da rebeldia do povo, principalmente ali dos líderes de Israel, fariseus, anciãos, mas também o povo judeu que seguia eles. Não foram somente os líderes judaicos que, quando Jesus estava sendo condenado, gritavam: crucificam, crucificam. Não, o povo também gritou. O povo também gritou. Nós vemos que Hebreus deixa claro isso também quanto aos heróis da fé, quando ele fala em Hebreus capítulo 11, se não me engano, de que os profetas foram mortos. Esses servos a qual Jesus está falando aqui, que foram enviados, são os próprios profetas. Os lavradores aqui são o povo de Israel, os líderes, e eles mataram também os profetas. Quantos profetas o povo de Israel também matou? Chegou a um ponto em que o dono da vinha, ele deu tudo que ele tinha, diz o texto aqui. Ele deu seu único filho, o herdeiro, e nem o filho foi poupado, pois eles tramaram contra Jesus, o lançaram fora de Jerusalém, como vocês sabem muito bem, e o mataram e crucificaram. Nem Jesus foi poupado. Acontece que quando eles matam até mesmo o filho que foi enviado para receber esses frutos, mal sabiam eles que eles estavam cumprindo o próprio plano de Deus, que matar Jesus fazia parte dos planos de Deus para salvar e purificar o povo de Israel do pecado, que esse era o meio de Deus fazer paz, não somente com os convertidos de Israel, mas o texto que lemos diz bem, nos orienta bem no versículo 41, arrendará a vinha a outros lavradores, que darão fruto no tempo certo. E ainda no versículo 43, que o reino de Deus será tirado da responsabilidade de Israel, para que seja dada a outro povo. Certamente Jesus está se referindo aqui, esse outro povo, a qual será passado para que dê esses frutos. Esse outro povo é a igreja de Jesus. É a nação internacional de cristãos, não feito somente de judeus, mas também feito de todo o povo, língua e nação, que produzem os respectivos frutos devidos ao seu Senhor, frutos de louvor, frutos de amor, frutos de glória, frutos de santidade, frutos de justiça, frutos de retidão. Graças ao Cristo que foi semeado na morte e brotou ao terceiro dia dos mortos como a videira fiel e verdadeira. Igreja, o Altíssimo Deus, esse é o Altíssimo Deus. Igreja, preste atenção. Se você é um ramo dessa videira, se você está em Cristo Jesus e crê nisso de todo o seu coração, é devido que você seja um ramo frutífero ao Senhor. Se você está em Cristo, olhe para tudo o que Cristo fez por você. Olhe todo o amor que Deus derramou em Cristo por você. Deus fez tanto por você ao ponto de dar o seu único filho numa cruz. O filho que morreu em seu lugar, que pagou a sua dívida impagável, para que hoje, pela graça e pela ação do Espírito Santo, você possa frutificar para Deus. Ele exige os respectivos frutos de todo o amor, como Ele lhe preparou como uma vinha amada. Amada igreja, que a partir de hoje, em gratidão a Deus,
a nossa vida seja uma vida de oração, que peçamos ao Senhor, principalmente nesse sentido, para que nos faça graciosamente ramos mais frutíferos, discípulos cheios de uvas boas, cheios de frutos de justiça, na família. Cuide da esposa, cuide do filho, cumpra a palavra de Deus na sua família, no seu trabalho, seja íntegro, dê esses frutos ao Senhor, não aceite suborno, seja honesto, mantenha a conduta de um cristão, imite a Cristo em tudo o que é ensinado na palavra, seja exemplo aqui dentro, mas seja exemplo lá fora também. Frutos dignos de arrependimento, renúncia ao pecado, luta contra os vícios, uma vida que mostra uma constante e crescente transformação, uma vida que, se nós acabarmos porventura caindo em algum pecado, uma vida que se volta em arrependimento ao Senhor e chora pelo pecado e diz: Senhor, me perdoa. Uma vida de lágrimas aos pés da cruz, frutos de obediência. Alguém que ouve a palavra de Deus, mas não só ouve a palavra de Deus, mas a pratica. Praticantes da palavra de Deus, submissos à vontade do Pai, frutos de amor a Deus e ao próximo. Uma vida de renúncia de si mesmo, de sacrifício pelo avanço do reino de Deus, sacrifício pelo seu próximo. Muitas vezes isso significa sacrificar lazeres, sacrificar prazeres lícitos às vezes, horas de sono, tempo, dinheiro, para que você possa investir em frutos na vida do seu irmão, frutos do reino de Deus. Tudo isso, meus queridos, é possível através daquele que está na videira verdadeira, daquele que está em Cristo. Quando nós falamos sobre essas coisas, uma vez eu ouvi um pregador falar, ele fala: não tem nada às vezes que mais assusta as pessoas do que santidade, do que uma vida frutífera. E eu não estou falando dos de fora, não, eu estou falando dos de dentro. Porque quando alguém está se dedicando, mas a obra está crescendo no Senhor, a vida dele é cada vez mais parecida com Cristo. Tem pessoas que, ao invés de se alegrar, se entristecem. Chama ele de santarrão. Esse irmão é exagerado demais. Para que orar tanto? Para que ler tanta Bíblia? Para que largar tanto os afazeres e ficar só socado na igreja e servindo da forma que ele acha que deve? Engraçado que ninguém fica pegando no pé de quem é muito rico, de quem é muito estudado, mas quando a pessoa apresenta uma vida santa, às vezes ela tem perseguição dos de dentro. Sabe por quê? Porque um ramo cheio de frutos, cheio de uvas boas, revela um ramo que não está dando fruto nenhum. Essa é uma realidade, queridos. Nunca se esqueça que é possível sim ter essa vida mais dedicada ao Senhor. Uma vida que produz os frutos no devido tempo. O véu foi rasgado. Hoje você tem acesso completo à presença de Deus por meio do que Jesus Cristo fez na sua vida, meu irmão. Se entregue totalmente. Qual área ainda falta aí frutificar para o Senhor? Que área aí você está notando que, poxa, parece que não vai? Eu sei que a árvore tem o seu tempo certo para frutificar, mas é uma realidade, meus irmãos, que nós não podemos confundir o tempo de Deus para frutificarmos com comodismo.
Nós não podemos confundir com relaxo na obra. Eu não estou praticando, não estou avançando nesse sentido, porque, poxa, Deus não concedeu graça ainda. Como não? O que Cristo fez por você naquela cruz não é suficiente para você despertar, para você ter uma vida mais devota ao Senhor, para você servir ao Senhor com mais empenho. Será que não é o suficiente? Com certeza é suficiente, porque Cristo é o único sacrifício suficiente para que possamos frutificar dessa forma. Meus irmãos, não é à toa que Jesus nos disse: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e que o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome lhe seja concedido. Meu querido, nunca se esqueça, nós vamos orar agora nesse sentido, ao qual o texto pediu para que orássemos por frutos, mais frutos na nossa vida, mais frutos dignos de arrependimento, frutos em toda a área cristã. Mas nunca se esqueça de que a falta de bons frutos na vinha é um confronto ao cuidado de Deus. Lembre-se sempre do que Deus fez por você em Cristo. E lembre-se que agora sua vida não é mais sua vida, mas sua vida é a vida dele. Você não pode viver para você mesmo, você vive para ele, você vive para frutificar para ele. Que assim seja nas nossas vidas. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento, encerrando. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, oramos a Ti pedindo e clamando para que possamos ser ramos dessa videira mais frutíferos no Teu reino, Deus. Que o nosso coração seja essa boa terra, onde foi semeada a semente do Evangelho, e os ouvintes da Tua palavra, e ao ouvirmos a Tua palavra, nos iluminando, não só a compreender a Tua vontade, mas a praticá-la dia a dia. Nos ajude, ó Deus, a crescer em semelhança de Cristo, como Jesus, frutificando e produzindo a 100, a 60 e a 30 por um. Senhor, sabemos que toda árvore tem seu tempo certo para frutificar, Deus. Então, Senhor, também nos dê paciência, mas que a paciência não seja confundida com comodismo, com paralisia espiritual, que continuemos sendo ardentes e inflamados adoradores. Santo Deus, Tu és santo, santo, santo. Deseja que o Seu povo cresça em santidade. O Senhor deu todos os instrumentos necessários para nós. Tome cada área da nossa vida, Deus. Toma para Ti, Senhor. Nos dê um coração disposto, sempre a dizer como profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Que as nossas vidas sejam uma canção de fidelidade a Deus, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, a videira verdadeira, que enche os seus ramos de bons frutos. Amém, Senhor.